Olá, saudações a todos. Continuando com nossos vídeos sobre teorias epistemiológicas, vamos conversar agora sobre a teoria da evolução cognitiva. Eu vou mostrar para vocês uma escada aqui no material, eu chamo de escada epistemiológica, né? Escada epistêmia, ou escada epistemiológica. Ela faz parte do estudo dos itinerários epistemiológicos, tá? Esse é o terceiro livro que eu tenho sobre epistemologia. Ele fala sobre os itinerários, né? Então nós temos aqui, ó, nessa imagem aqui, dá para ver bem. Nós temos um mero usuário, usuário abusivo e adicto. A gente faz essa classificação epistemológica apenas para fins didáticos, né? Mas ela é muito boa. A gente costuma dizer que não existe classificação certa ou errada, né? O que existe é a classificação útil ou inútil. Essa é uma classificação muito útil, tá? Eu consigo saber com quem eu estou conversando através dessa escada. Então eu sei se a pessoa é mera usuária, usuária abusiva ou adicta, né? A gente tem uma noção do que seja. Não precisa se apegar a nomenclaturas técnicas ou a definições muito técnicas nesse momento. Mas um mero usuário, que seria um usuário muito esporádico, né? O usuário abusivo é alguém que já faz um uso mais intenso, né? E o adicto é alguém que vive em função da drogadição, tá? Essa é uma escada, como vocês podem ver aqui, os degraus são decrescentes. A gente está descendo a escada. Esse aqui é o fundo do poço, a adicção. Em contrapartida, quando a gente inicia a abstinência aqui, depois desse ponto que é o fim da adicção, tá? Não estou dizendo que a adicção tem cura, estou dizendo que ela tem fim. Então, depois do fim da adicção, a gente inicia a abstinência. Então, nós temos a classificação que eu utilizo, que é abstêmio menor, abstêmio maior e mega abstêmio, como vocês já sabem. Então, o abstêmio menor vai ter cerca de 2 ou 3 anos de abstinência, aí nós temos o abstêmio maior e o mega abstêmio que ultrapassou o ponto Z, né? Lembrando que aqui, ó, do mero usuário para o usuário abusivo e para o adicto, todos eles são pessoas que usam drogas. Pode ser pouquinho ou muito, tanto faz, mas são pessoas que usam drogas. Então a gente chama esse período inteiro, o somatório desse período de mero usuário com usuário abusivo e adicto, de drogadição. A gente chama isso aqui. Tá? Veja que a adicção é apenas um período dentro de toda essa drogadição. Tá? Bom, quando a gente pega esse período inteiro aqui, ó, do mero usuário, do usuário abusivo e do adicto, a gente soma esse período todo e projeta aqui para frente. Então, por exemplo, a pessoa tem 17 anos que usou drogas, passou por todas essas fases, tá? Durante 17 anos. Quando ela tiver 17 anos em abstinência, né, ela vai estar aqui, ó, nesse ponto Z, certo? Então, nós temos o mesmo período de abstinência do que tivemos de drogadição. Então esse é o final da escada abstêmio, e após esse ponto a gente chama de mega abstêmio. O mega abstêmio então é uma pessoa que está aqui na Terra há mais tempo em abstinência do que esteve em drogadição. Entendeu o raciocínio, né? Beleza, isso a gente já explicou em outros vídeos, né? E vai ficar bem detalhado na sequência de vídeos relativo aos itinerários epistemiológicos. Mas o que eu quero mostrar aqui para a teoria da evolução cognitiva é essa sequência de degraus, tá? Mero usuário, usuário abusivo e adicto, e uma sequência de degraus que sobem, que geram uma evolução, né? Que seria o abstêmio menor, o abstêmio maior e o mega abstêmio. Então veja, a gente chama de sistema ideológico, eu gosto de chamar de sistema ideológico, o conjunto de formas de pensar, sentir e agir da pessoa. Então, como se fosse uma mochila, um balde, um cesto, em tudo que a pessoa faz, todas as formas que ela pensa, sente e age, tudo que faz parte da vida dela está dentro desse cesto. Então, imagina que o mero usuário tem um sistema ideológico. O usuário abusivo tem um outro sistema ideológico. Já muda o sistema, né? E o adicto tem um outro sistema ideológico, mais uma vez. Então, nós temos aqui vários tipos de sistemas ideológicos e decrescentes, né? Que tendem a cada vez fazer com que a pessoa se vincule mais a esse processo de adicção. Em contrapartida, nós vamos ter novos sistemas ideológicos quando estivermos percorrendo o caminho da abstinência. Então serão novas formas de pensar, sentir e agir dos abstêmios, certo?
Bom, o que nos diz a teoria da evolução cognitiva, né? Ela nos afirma o seguinte: o usuário possui uma debilidade, o adicto possui uma deformidade, o abstêmio menor, que é a primeira etapa dos abstêmios ali, começa com uma reeducação, e o abstêmio maior e os seguintes vão ter uma evolução. Então, o raciocínio é assim. Imagine que o usuário, a gente aqui somou os dois, né? Tanto o mero usuário quanto o usuário abusivo, né? Então, como é que pensam esses dois? Imagine o seguinte exemplo. O mero usuário, ele diz assim, meu aniversário hoje e eu tenho o direito de beber. E quando bebe, ele não precisa se embriagar, certo? Esse é o mero usuário. O usuário abusivo diz assim, eu trabalhei a semana toda, então, por ter trabalhado essa semana toda, eu tenho o direito de me embriagar no final de semana. Veja que agora a gente já tem uma pessoa que se permite a embriaguez, contumaz, né? Então, nós temos aqui, vocês percebem que a gente está descendo aqueles degraus, né, da escada, e nós temos uma acentuada debilidade na forma de pensar, certo? Primeiro, alguém que se permite usar drogas ou álcool, esporadicamente, depois alguém que se permite usar drogas ou álcool já com maior intensidade. Eu chamo isso, essa forma de raciocínio, de debilidade cognitiva, tá? Nós temos depois o adicto. O adicto já não tem uma debilidade, ele já tem uma deformidade cognitiva, ele já o sistema ideológico dele, ele já permite que ele use drogas todos os dias, tá? Não necessariamente eu digo que é alguém que usa muita droga, mas é alguém que usa droga com muita frequência, certo? É um conceito equivocado achar que ele usa muito, né? Muitos adictos consomem pouca droga, mas passam o dia todo em função do consumo de drogas, tá? Bom, nós temos ainda o abstêmio menor. Então nós temos agora as pessoas que estão nas etapas da abstinência. Então eles estão começando uma reeducação. Veja que o abstêmio menor, como é alguém que passou pela adicção, ele não pode ter o mesmo raciocínio do usuário. Se ele tiver o mesmo raciocínio do usuário, ele vai voltar à adicção cedo ou tarde, tá? Então ele tem que ter uma nova forma de pensar, sentir e agir, um novo sistema ideológico, e para isso vai precisar de uma reeducação. Na sequência, nós teríamos o abstêmio maior, que é a outra etapa lá dos abstêmios. No abstêmio maior, nós já vamos ter uma evolução cognitiva. Ele já está mais vinculado, mais calcado e fundamentado num sistema ideológico abstêmio, certo? Então, vamos voltar àquela imagem aqui. Olha só, nós temos aqui, então, alguém que teria uma debilidade, aqui também uma debilidade, certo? Aqui uma deformidade, tudo bem? Aqui começa uma reeducação. Então veja que, veja esse platô, né? Esse comprimento do degrau aqui, eu chamo de platô, tá? Então veja que aqui, na abstinência, a pessoa, olha, ela está acima do raciocínio do mero usuário. Porque se ela estiver nessa linha de raciocínio, se a abstinência começar aqui, ou seja, se ela começar a abstinência pensando, sentindo e agindo como um mero usuário, né, ela vai voltar a esse processo, esse ciclo aqui, certo? Então ela tem que pensar diferente do mero usuário. Ela também não pode começar a abstinência a partir daqui, ou seja, do usuário abusivo. Ela tem que pensar diferente dele e principalmente diferente do adicto. Então o abstêmio menor é alguém que pensa, sente e age diferente do mero usuário, do usuário abusivo e do adicto. Tem que ser outra forma. Se for a mesma, vai dar problema, certo? A gente chama de recaída, de processo de recaída e dos desvios epistemológicos. Isso está mais detalhado no livro Itinerários Epistemológicos, tá? Mas a ideia é essa, tá? A ideia é que existe uma série de etapas cognitivas, né? Umas de debilidade, outras de deformidade, uma reeducação e uma evolução, tá legal? O material está disponível para todos, né? Gratuitamente. E nas aulas aqui, né? Basta acessar as aulas, o curso, ou procurar no site, tá? Também está lá no site disponível, tá bom? E era isso aí que eu tinha para falar sobre a teoria da evolução cognitiva.